Graças a Deus. Irmãos, todo o terceiro domingo é dia de missões aqui na nossa igreja, pela manhã. Nós trazemos um pregador nosso, um dos nossos missionários, e a irmã Tereza, nossa diretora de missões, vai apresentar o pregador desta manhã, a pregadora também, um casal de pregadores, vai estar agradecendo ao Senhor pelos dízimos e pelas ofertas também. Quero dizer aos amados que neste mês de janeiro, tanto hoje quanto domingo que vem, pela manhã, teremos domingo de missões, porque o irmão Petrelli vai estar conosco no próximo domingo também, pela manhã. Graça e paz, igreja. Para mim é uma alegria, mais um culto de missões e estarmos apresentando os nossos missionários. Algumas pessoas talvez ainda não o conheçam, mas eles vão estar compartilhando. Eu louvo a Deus, né? Que é tão maravilhoso nós estarmos reunidos adorando ao Senhor. Amém? E o propósito e a missão do coração de Deus é que todos os povos, línguas e nações possam o adorar. Mas quando nós olhamos para o mundo, quantos povos, né, ainda nem a palavra tem traduzida? Quantos dialetos ainda, quantas nações ainda não têm acesso à palavra de Deus? E muitos desses também não têm pessoas que preguem para eles. Como ouvirão se não há quem pregue? Como diz a palavra. E esse é o nosso desafio. Nós queremos ser uma igreja que possa estar junto, contribuindo, colaborando na missão de Deus de alcançar todos os povos, línguas e nações. Antes de orarmos, eu queria compartilhar com vocês um vídeo de 1 minuto. E você precisa prestar bastante atenção. Eu queria que apagasse as luzes bem rapidinho. Esse vídeo tem 1 minuto. Não é esse, não. Tá? É do outro pendrive. É um vídeo. Não foi passado? O pendrive está em cima. Se vocês abrirem no pendrive... Não, esse aqui é vídeo ou é slide? Esse é o slide. Tinham 2 videozinhos num pendrive pretinho. Me diz os 2 aí. Não é o 8, não. O outro. Pode deixar, então. E vocês puderem dar um pause no finalzinho dele. Conseguiram? Vocês precisam prestar bastante atenção nesse vídeo. Ele é muito interessante. Depois, em outra oportunidade, a gente passa novamente. É a história do avanço do cristianismo. Ele passa em menos de 1 minuto. É melhor deixar. Não sei o que. Vamos deixar então? Depois eu passo esse vídeo, domingo que vem eu passo para vocês, mas é muito interessante que ele vai mostrando todo como o avanço do cristianismo, do islamismo, do Império Bizantino e como acaba, e como está o mundo em 2015, e os povos que ainda não foram alcançados, e mostra o Brasil, toda a parte da Amazônia, as tribos indígenas e alguns povos no Brasil que ainda não teve o alcance do Evangelho. E eu quero, então, estar orando. Nós vamos passar esse vídeo dos 8 segmentos. No seu boletim, fala dos 8 segmentos não alcançados no Brasil. E o nosso casal de missionários trabalha em 2 desses segmentos. Nós vamos passar o vídeo dos 8 segmentos e logo depois, então, eu passo a palavra que a Emília vai, então, a missionária Emília vai aprofundar no segmento que eles têm trabalhado há mais de 30 anos. Tá? Vamos orar.
Pai, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos com os teus servos, de ouvirmos, Pai, o que eles têm para ministrar ao nosso coração, Senhor, que o Santo Espírito tem para ministrar através da vida deles. Obrigado por essas ofertas, por esse dízimo, Senhor. Que as nossas ofertas possam alcançar povos, línguas e nações que ainda não te conhecem, para que todos possam adorar o verdadeiro Deus, Senhor. Que possamos fazer discípulos, tanto aqui quanto de todas as nações. E que para isso, muitas vezes, temos que investir, Senhor, financeiramente. Abra os nossos corações, abra as nossas mentes para receber de Ti a palavra que Tu tens para esta manhã. Nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. O videozinho dos 8 e logo após a missionária toca a palavra. Há 8 segmentos reconhecidamente menos evangelizados em nosso país, sendo 7 socioculturais e 1 socioeconômico. O primeiro segmento menos evangelizado no Brasil são os povos indígenas, com 106 etnias, sem presença missionária e sem conhecimento do Evangelho. Estas etnias, com pouco ou nenhum conhecimento de Cristo, espalham-se por todo o Brasil com forte concentração no Norte e Nordeste. O segundo segmento menos evangelizado no Brasil são os povos ribeirinhos. Na Bacia Amazônica, existem 37.000 comunidades ribeirinhas em centenas de rios e igarapés. As pesquisas mais recentes apontam para a ausência de igrejas evangélicas em cerca de 10.000 dessas comunidades. O terceiro segmento menos evangelizado no Brasil são os ciganos, sobretudo da etnia Calon. Há cerca de 700.000 ciganos Calon no Brasil, e menos de 1% se declara crente no Senhor Jesus. Os ciganos espalham-se por todo o território nacional, nas grandes e pequenas cidades, além de diversos acampamentos. O quarto segmento menos evangelizado no Brasil é o povo sertanejo. Louvamos a Deus por tudo o que tem ocorrido no sertão nos últimos 10 anos. Centenas de assentamentos sertanejos têm sido evangelizados. Estima-se, porém, ainda a existência de 6.000 assentamentos sem a presença de uma igreja evangélica. O quinto segmento menos evangelizado no Brasil são os quilombolas, formado por comunidades de afrodescendentes que se alojaram em áreas mais remotas nos últimos 200 anos. Há entre 2 e 5.000 comunidades quilombolas no Brasil, sendo 3.524 oficialmente reconhecidas. Estima-se que pelo menos 600 delas ainda permaneçam sem a presença de uma igreja evangélica. O sexto segmento menos evangelizado do Brasil são os imigrantes. Há cerca de 100 países bem representados no Brasil por meio de imigrantes de longo prazo, com uma população de quase 300.000 pessoas. Dentre esses, 27 são países onde há liberdade para o envio missionário ou pregação do Evangelho, ou seja, dificilmente conseguiríamos enviar missionários para 27 países que estão bem representados entre nós,
sobretudo em São Paulo, Brasília, Foz do Iguaçu e Rio de Janeiro. O sétimo segmento menos evangelizado no Brasil são os deficientes auditivos. Em nosso país, há mais de 9 milhões de pessoas que possuem limitações de comunicação e menos de 1% é crente no Senhor Jesus. Há pouquíssimas ações missionárias especificamente direcionadas para os surdos em todo o território nacional. O oitavo segmento não é sociocultural como os demais, mas socioeconômico. Divide-se em dois extremos: os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. Segundo dados do IBGE divulgados em 2012, a presença evangélica é expressiva nas escalas socioeconômicas que se encontram entre os dois pontos, porém sensivelmente menor nos extremos. Em alguns estados brasileiros, há 3 vezes menos evangélicos entre os mais ricos e os mais pobres do que os demais segmentos socioeconômicos. A Igreja de Cristo foi chamada para ser sal da terra e luz do mundo onde estiver e por onde passar. Foi-lhe dada também um critério de prioridade nas ações evangelizadoras, onde Cristo não fora ainda anunciado. É momento de orar por esses segmentos e pôr a mão no arado. Este é o desafio dos segmentos menos evangelizados no Brasil. Graça e paz, irmãos. Tem uma apresentação em PowerPoint, se vocês puderem colocar. Não é o filme, é uma apresentação. Para nós, o Robson vai falar depois, é um grande prazer. Eu sei que a hora corre, mas eu queria, antes de começar a falar, pedir a paciência de vocês, porque o nosso coração queima muito em poder compartilhar do que Deus tem feito em nossas vidas. Nós somos membros dessa igreja desde 82. A minha avó foi uma das fundadoras, mesmo que eu sou santista. Morei em São Paulo até os 17. O Robson está dizendo que ele é membro dessa igreja desde 80. Eu vim para cá em 82. A minha família sempre congregou aqui, então a minha história com a IBCA é quase umbilical. Mesmo antes de me converter, eu passava Natal, Ano Novo aqui, então eu tenho um histórico muito grande com essa igreja. E desde que nós decidimos ser missionários, essa igreja tem nos apoiado, tanto no nosso estudo, treinamento, como durante todo o tempo que nós estivemos lá. Então, o que a gente tem para falar é muito. Eu sei que tem muita gente aqui que não conhece, e a gente vai tentar, então, dar um pequeno resumo do que tem sido a nossa história relacionada a missões. Pode colocar? Então, aí é de onde nós viemos. Antigamente tinha uma rixazinha entre cariocas e paulistas, mas eu falo que Deus uniu esses dois. Eu sempre sofri muito bullying aqui por causa do meu sotaque. Ainda sofro. E lá tem gente que, porque o meu R também não é de paulista, não é de paranaense, eu também continuo sofrendo bullying lá. Então, mas isso faz parte da história. Então, Deus tirou o Robson daqui do Rio de Janeiro, me tirou lá de Santos. Os missionários que nos desafiaram foi o mesmo casal, que hoje os dois estão na glória. E Deus nos uniu em Minas Gerais. Pode passar o próximo. E dessa união, hoje nós temos os 2 filhos. A Juliana, que vai fazer 31, está casada, vai fazer 7 anos. Já está com os 2 filhos, pastor falando que nós somos bisavós. E nós temos o Daniel, que é o nosso caçula, vai fazer 23 anos e está namorando. E tem sido muito bom ver o que Deus tem construído através de nós e por nós. Pode passar. A Tereza já falou do envolvimento da igreja com esses 8 segmentos que são chamados os menos favorecidos.
E Deus, desde 80, tem nos usado na missão Novas Tribos do Brasil, que é uma missão que trabalha especificamente com povos indígenas. E já faz uns 10 anos que ela também Deus nos encaixou na missão MEAP, que é a missão que evangeliza pescadores e ribeirinhos. Então, são esses os dois segmentos que a igreja tem se envolvido e que Deus também tem nos usado. Pode passar. Em relação à missão Novas Tribos, são todos esses os ministérios que ela tem. E como nós já estamos envolvidos há muito tempo, vocês estão vendo essas setas aí nesse gráfico, que são alguns dos segmentos que a missão trabalha e onde nós já atuamos também. Então, depois que o missionário faz o curso teológico, o treinamento missionário e o curso linguístico, ele pode se envolver num desses ministérios da missão Novas Tribos. Precisa do missionário lá na aldeia, precisa de alguém em parte burocrática, secretaria, tesouraria, precisa de alguém para receber os missionários quando ficam doentes e vão para a cidade, precisa de alguém para cuidar dos filhos desses missionários quando eles estão na aldeias, precisa alguém de tradução. Então, o missionário, todos nós fazemos o mesmo treinamento, mas Deus vai colocar esse missionário da missão em um desses segmentos. Então, o último, que é aquele que está bem ali em cima, representação e divulgação, é o nosso título agora, né? Mas nós temos nos envolvidos em vários outros segmentos também. Pode passar. O nosso primeiro ministério com a missão foi com a tribo Kaxinawá, bem lá na divisa do Acre com o Amazonas, onde nós ficamos mais de 5 anos, quase 6, e foi preciso a gente sair de lá, porque eu tive um aborto bem complicado, e depois a missão nos levou para Manaus, onde nós ficamos cuidando de 30 crianças, que eram filhos dos nossos colegas que estavam na tribo. Então, essa aí seria mais ou menos a foto da aldeia, da tribo. Que eu saiba, a convenção parece que tem só um pastor itinerário que passa por lá. Quando nós saímos, nós não tínhamos uma igreja completamente fundada, mas nós deixamos vários cristãos, e o nosso desejo é que Deus tenha continuado o trabalho lá de fundamentação e fundação da igreja. Pode passar. Pode passar? Então, aí são só mais ou menos uns exemplos de como eram e de como viviam aqueles índios, como vivem ainda. Pode passar. Depois de lá, Deus nos levou para um Instituto Missionário Shekinah. Pastor e a Veleda devem lembrar, os meninos ainda eram pequenos quando estavam lá. Eu estava grávida do Daniel quando a gente logo foi para lá. E esse treinamento missionário, então, assim, não adianta você conhecer a Bíblia se você não sabe como usar num lugar onde você não vai ter o que você tem em cidade. Então, esse treinamento missionário tanto as disciplinas, para você saber como vai usar a teologia para uma cultura que não tem nada da palavra de Deus, mas também como você vai viver num lugar onde não tem água, onde não tem luz, como que você vai usar o meio de transporte que tem lá. Então, é o treinamento missionário, que agora na missão não está mais no Mato Grosso do Sul, foi levado para Goiás, onde a gente tem também o nosso curso linguístico. Pode passar. Como representantes da missão Novas Tribos, agora nós temos um leque de ministérios muito grandes. Nós temos visitas a aldeias, e essa aldeia, as aldeias que nós visitamos, tanto não só um trabalho social, educacional, sanitário junto aos índios, mas também de conforto e de ajuda para os colegas que estão lá. Então, dependendo do que está sendo a necessidade, é onde nós podemos atuar também. Pode passar. E, estando em Londrina, que é a nossa base, é de onde nós saímos para essas viagens, e ali, em Londrina, o trabalho que nós temos são algumas aulas de missiologia para pastores na Faculdade de Teologia Sul-Americana, e também com grupos de missões que nós temos, das igrejas que nos convidam, e de onde nós saímos com esses grupos para algumas viagens específicas, viagens missionárias também. Então, aí seria a representação, o evangelismo. Então, são congressos, são cultos. Então, durante
o ano. Nós recebemos convites de vários locais, não só no Paraná. Há alguns anos a gente chegou aí até para o Nordeste, né? Bahia e tudo. Então, como nós somos da missão, recebe o convite, e daí a gente pode fazer o trabalho tanto de divulgação, como de evangelismo, estudo bíblico, discipulado. Pode passar. E o trabalho com a MIAP, que a gente tem esse envolvimento agora, que também é a mesma coisa, só que ao invés de povos indígenas, a gente foca mais com os ribeirinhos e os pescadores. Então, Robson tem feito algumas viagens, e é um grupo da igreja agora esse mês, não deu certo, Deus sabe quando vai dar, e é o que a gente tem feito também com essa missão. E agora eu queria o que é mais a minha parte. Eu falo que é uma das partes mais difíceis. O relatório, eu não tenho um relatório anual, porque muitas vezes ele é lento, mas eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês. Quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, falam que eram mais ou menos de entre 1,5 milhão de índios e 1.300 línguas faladas. Atualmente, nós temos 215 nações indígenas, 358 mil índios e 180 línguas. No filme que a Tereza passou, falam que são 106, né, grupos ainda que não foram contactados. E eu não sei aqui no Rio, mas, em geral, quando a gente se fala em índio, o que a gente aprende na escola, o que a gente vê na televisão, é o bom indígena, às vezes, lá da época de José de Alencar ainda, e que eles não têm problema, que eles são coitados, que Deus vai dar um jeito para eles. Isso não é bem verdade. A Bíblia fala que todos pecaram e necessitam da glória de Deus. Então, se não tiver alguém que vá até lá para pregar o evangelho para eles, eles não vão ter a salvação, porque não há outro meio no qual nós podemos ser salvos, senão através de Jesus Cristo. E uma das dificuldades é justamente essa, a língua. Tem alguns povos que já falam português, principalmente as tribos do Nordeste. Se a língua já foi extinta, eles podem até receber o evangelho através do português. Mas tem algumas tribos que falam português, mas simplesmente para o dia a dia básico deles, compra e venda, algum contato que eles têm com os brancos, mas quando vai falar alguma coisa que toca o coração deles, tem que ser na língua materna. Aqui no Brasil, entre essas 180 línguas, nós temos 2 troncos linguísticos. Desses troncos linguísticos é onde se ramificam as línguas. Então, dessas 180 línguas distribuídas no tronco Macro-G e Tupi, ainda existem vários dialetos. Por exemplo, nós trabalhamos com Kaxinawá, a gente falava língua Kaxinawá, mas umas 8 horas rio abaixo, tinha um outro grupo de Kaxinawá que não iria entender o nosso Kaxinawá. Então, seria um outro dialeto. Então, às vezes, a dificuldade de aprendizado ela é grande, ela é lenta, requer muito sacrifício de tempo, né, e trabalho, mas, graças a Deus, Deus tem usado vários tradutores e as suas habilidades aqui no Brasil. Pode passar. Eu não sei se vocês conhecem, mas isso aí tem na internet. Qualquer língua pode ser escrita com símbolos fonéticos. Eu não falo alemão, eu não falo japonês, mas com esse alfabeto eu poderia ouvir qualquer som e escrever foneticamente. Então, quando o missionário ele chega numa tribo ágrafa, quer dizer que não tem nada escrito ainda, ele pode, através do alfabeto fonético, começar a montar uma lista de palavras. Dessa lista de palavras, ele vai decidir o que é vogal, o que é consoante. Depois, com o estudo, vai decidir o que é substantivo, o que é verbo, até ter todo aquele processo para daí ele começar a fazer a tradução de acordo com tudo aquilo que ele vai estudando. Pode passar. Então, aí eu não sei se está muito visível, mas tem algumas palavras que são escritas foneticamente. Então, esse é o comecinho do trabalho de tradução. Só o registro, né, do que seria o léxico da tribo, o conjunto de palavras. Enxágue, né? Enxaguei é o verbo enxaguar, enxaguei.
Então, ali, eu não sei se eu tivesse uma caneta ponteira ali, o E é aquele primeiro que parece um 3, então seria o símbolo. O EN, aquele que parece grandão, seria o som do N, só aquele. O chá e o guei seria o, de novo, ali, o G, o W, que seria o som do U. Então, alguns sons ficam parecidos com o que a gente chama do nosso alfabeto, mas alguns são outros. Então, cada língua ela tem o seu alfabeto, que é feito a partir desse alfabeto fonético, que qualquer som que você produz com o aparelho fonador, por exemplo, se eu falasse para vocês, como é que escreve isso? H-U-M, com o nosso alfabeto, né? Mas no alfabeto seria o glotal, que é onde você prende o som aqui, o M, e alto e baixo. Glotal M, alto e baixo. E em português, H-U-M. Bem facinho. Então, agora vocês imaginem chegar numa aldeia, às vezes o índio tem um pau aqui na boca. A minha dificuldade, eu falo que o Robson ele conseguia escrever. Eu escrevo bem, estudo bem, mas não, a minha audição não é muito boa para reconhecer. Por exemplo, em Caxinauá tem a palavra xanu, xanu. Vou repetir. Xanu, xanu. Um é cobra, o outro é cunhada. Alguém percebeu a diferença? Alguém percebeu a diferença na minha pronúncia? Cobra e cunhada. Um eu fiz a minha língua aqui na frente. E o outro eu dobrei a língua. Xanu. Xanu, xanu. Xanu, cobra. Xanu, cunhada. Então, se você enrola a língua um pouco mais ou leva ela um pouco para frente, você pode xingar alguém sem saber. Esse é um perigo. Não. Eu não tenho sogra, neném. Eu já casei e já não tinha sogra, então eu não... Pode passar. Outra dificuldade que a gente tem quando se fala em tradução são algumas classes gramaticais. Eu não sei quantos aqui amam a língua portuguesa, eu amo muito de paixão, e eu sei que alguns têm dificuldade de reconhecer até as classes gramaticais que a gente tem na nossa língua. E isso é outra dificuldade também. Se você não conhece a sua língua, como que você vai aprender outra? A maioria, não todas, línguas indígenas do Brasil não possuem substantivo abstrato. Substantivo abstrato são aqueles que dependem de um outro ser para ele existir. A gente fala que são os que significam as emoções, amor, paz, redenção, esperança. Então, como que você vai falar que Deus é amor se não existe na língua a palavra amor? Como que você vai traduzir para uma língua indígena que Jesus é a nossa esperança se não existe a palavra esperança? Então, não tem como traduzir porque simplesmente não existe. E a gente sabe que aqui, o que é... Fugiu a palavra. Quando Deus usou os 40 homens para escreverem a palavra de Deus, a mensagem que é a dele. Então, as palavras em si, a gente tem que traduzir de acordo com a língua para a qual ela está sendo traduzida. Então, em algumas tribos, eu tenho um exemplo ali para falar que Deus perdoou os seres humanos por causa de Jesus Cristo. A expressão usada foi a raiva cessou. Não existe a palavra perdão. Outro também que a gente usou é o peito esfriou. O peito já esfriou. Isso significa... É a expressão que naquela tribo é usada para perdão. E o fez perder a sua zanga. Tem vários outros exemplos também. Então, o missionário, para ele chegar a esse ponto de descobrir que perdão significa isso aí, é muito tempo de estudo, muito tempo de pesquisa. Pode passar. E nós sabemos que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Todos precisam ouvir a palavra de Deus.
E nós conhecemos Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mateus 28:19, sereis minhas testemunhas até aos confins da terra. Quando a gente fala em missões, eu lembro que a primeira vez que Deus falou comigo, eu tinha medo, porque eu nunca gostei de mato, de morar fora de cidade, mas eu posso falar hoje, eu saí de casa com 16 para 17 anos, hoje eu estou com 52, e eu não me arrependo. Passamos por situações difíceis, sim. Incerteza, ansiedade, que é uma das coisas que é uma das minhas falhas, é onde Deus mais tem tratado na minha vida, a questão de ansiedade. Não é fácil, mas uma das coisas eu posso falar aqui com certeza, que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Perfeita a gente não tem dúvida, porque Deus é perfeito, a vontade dele também é. Só que quando vai e mexe com o nosso eu, o bom e agradável é que fica difícil. Viver longe de família, 5 anos que eu vivi longe da minha filha, na época quando ela começou o antigo colegial, hoje é o Fundamental 2, que ela ficou 5 anos fora de casa para poder estudar. Abortos em locais que não tinha nenhum auxílio médico. E daí a gente tem um monte de coisa, mas Deus sempre esteve conosco. E eu quero agradecer muito a essa igreja. Muito mesmo. Deus tem usado a vida de vocês. Eu sei que muitos já se foram, já estão na glória, esperando por nós. Alguns aqui não conhecem, mas eu falo que a Igreja Batista sempre esteve conosco. Teve períodos que eu passei, um específico em 2009, onde eu tive um problema muito sério. Eu lembro da Erenita e do Altair lá em casa. Eu achei que meu cérebro, minha cabeça não ia voltar ao normal. Mas eu sei que vocês sempre oraram. Eu estou aqui, eu falo que faz uns 4 anos que eu não faço cirurgia, mas durante um bom tempo eu já fiz 9 cirurgias. Então, eu sei e eu quero contar sempre com o apoio de vocês. Obrigada. Como diria um pastor mais animado, fala para o teu irmão do teu lado, Muiramere Peru, Pamera Perupi. Vai com Deus, ô mano. Não quer? Ué, já tiveram uma aula sobre tradução bíblica? Eu estou muito contente de ver o tio Silas ali, tia Dalimar. Muito mesmo. Dadá. Aquele terno está lá, ainda está um pouco justo. O terno que vocês me deram de presente. Eu tenho feito muito esforço para isso, mas não tem jeito. Irmãos, é um prazer muito grande. Eu estava, seu gentil, olhar para vocês. Não sei falar nesse negócio aqui. Eu separei um texto da palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 8. E isso que eu falei, Muiramere Peru, Pamera Peru, Cuiaque Deus, Omaá, é cada passo que dás pelas sendas, para onde vais, há um Deus que te vê. Vou levantar. E nesse texto, no início eu não estou conseguindo enxergar porque está tudo embaçado aqui. Nesse texto, no Evangelho de João, nosso Senhor Jesus tem sido apresentado como o Filho de Deus. Ele teve um esforço tremendo para se apresentar
falando no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Depois ele vem se apresentando de várias formas, e eu vinha pensando na dificuldade que ele estava tendo no Evangelho de João, que foi escrito em 20 dias, uma sucessão de situações, e a dificuldade que Jesus estava tendo em inculcar na mente dos discípulos. Eu tenho visto no Facebook a nossa igreja estudando nas classes, Marcelo, o pastor Joaquim, dando aulas, fazendo discípulo, e eu fico animado em ver fora daqui do templo, em outros lugares, as classes funcionando. Fazer discípulo é um processo que desgasta um pouco, porque nós transmitimos um ensino, e às vezes o discípulo sai e ele interpreta que ele tem uma liberdade de agir com aquele ensino recebido. E Jesus não foi diferente com ele. Ele veio ensinando, e ele vinha ouvindo as situações dos fariseus, dos hipócritas, dos religiosos, querendo confundir a mente dos discípulos. E hoje o que mais tem aí fora são religiosos, chamados evangélicos, confundindo a mente do povo de Deus. O pastor falou eu não sabia dessa, e nem me interessa também saber, como ele mesmo já nos exortou a não nos preocuparmos com isso, desse negócio que vai acontecer lá em São Paulo. Mas todo ano acontece, todo mês de fevereiro acontece uma marcha para Satanás, que carinhosamente é chamado de carnaval, né? Só que o inimigo é tão astuto, e a criatividade dele é tão medíocre, que ele falou: agora eu vou falar Satanás mesmo, porque já está todo mundo né? Vou mudar o nome só para criar mais um movimento. E o que nós temos que fazer é olhar para o Senhor, lembrar que cada passo que nós vamos dar tem um Deus que nos vê. Ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, ele sabe tudo. Agora, o que ele espera de nós é o que Jesus esperava dos discípulos aqui. O que você quer que eu faça? Fica aqui comigo aqui. Fica aqui. É que alguém orientou, você foi um bom discípulo. O que ele esperava dos discípulos era o que ele estava ensinando a respeito da graça, é que eles acatassem a graça. Quando Jesus ensinava e pessoas se juntavam a ele, os discípulos pensavam em como nós vamos alimentar esse povo. Quando Jesus fazia um milagre, os discípulos já pensavam: olha, se você fizer esse milagre lá em tal lugar, mais pessoas vão ver. Eles não estavam entendendo nada. Jesus estava querendo que eles entendessem o que era a graça, que era a salvação pela graça. Tinha uma festa no capítulo 7, a festa do tabernáculo, uma festa bem conhecida. E essa festa era feita anualmente, mais ou menos uns 15 dias depois da colheita, 7 dias de festa de uma colheita de uva e azeitona. Vinham pessoas de vários lugares e acampavam, e faziam pequenas barracas, pequenos tabernáculos, pequenas tabernazinhas para morar. Alguns acampavam em cima faziam barracas em cima das próprias casas dos judeus, e eles se reuniam ali por 7 dias. E nessa festa era esperado aquilo que acontece aqui no Natal, no Ano Novo, a queima de fogos, e era sempre esperado a água e a queima de fogos. Isso era o espetáculo marcante da festa do tabernáculo, era essa luz e essa água que eles tinham como apresentação. E juntavam pessoas ali. E Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Aquele que beber de mim jamais terá sede. E os discípulos não estavam entendendo nada, porque ele estava pensando que ele estava se referindo àquela luz da festa dos tabernáculos.
E no capítulo 8, tem um início que cita que os religiosos, para testar Jesus, esse texto, esse início, inclusive, alguns estudiosos acham que ele não se encaixa aqui, nesse capítulo 8, porque foge, muda a cena do assunto. Mas fala de uma prostituta que foi trazida à presença de Jesus e falou assim, aí está uma mulher que ela é prostituta, e o que nós vamos fazer com ela? A lei de Moisés, em Deuteronômio, em Levítico, Deuteronômio, diz que se alguém se deita com mulher que não é sua, ele tem que ser apedrejado. Então, se Jesus estava falando da graça, da salvação pela graça, salvação pelo aquele que crê, os religiosos vieram e, olha, vamos fazer um teste com ele. Se ele concordar que nós temos que apedrejar essa mulher, ele está mostrando que ele não é tão bonzinho assim. Aí nós vamos pegar ele. E se ele falar que concorda, ele mesmo está eliminando a graça que ele está acabando de falar. Então a religião, ela sempre oprime, ela sempre coloca peso nas costas das pessoas. Eu tenho um grupo de evangelismo, eles são frequentam a igreja que não é evangélica. E um dia eu estava dando um estudo sobre a ressurreição, e o Luizinho, o rapazinho de 15 anos, ele falou assim, pastor, lembra que o senhor já deu esse estudo para nós? Teve uma ocasião lá na escola sobre a Páscoa, e alguém perguntou sobre o significado da Páscoa, e eu falei o que era. Isso o Luizinho falando. E quando ele falou o que ele falou na escola, nós continuamos o assunto sobre a ressurreição. E sempre tinha, durante um bom tempo, um crucifixo lá com Jesus crucificado. Eu nunca falei daquele crucifixo, sempre ensinei a palavra de Deus. Aquele crucifixo estava lá. Na outra semana, quando eu cheguei, o crucifixo não estava mais lá. Eu pensei, puxa vida, ofendi o pessoal. Aí chamei os donos da casa, inclusive apareceu um ali na foto. Falei, Carlinho e Edna, semana passada nós falamos sobre aquele assunto e o crucifixo estava lá e o crucifixo não está lá. A Edna falou assim, pastor, porque nós não sabíamos. Agora nós sabemos. Então a religião, ela faz com que pessoas desenvolvam comportamentos que eles nem sabem por quê. A religião faz com que pessoas se vistam de alguma forma que eles nem sabem por quê se vestem. Comam certas coisas que nem sabem por quê. Quando nós conversamos sobre alguém católico, praticante, o significado da ceia, eles nem sabem por que eles tomam a ceia. Porque eles não conhecem a graça de Jesus. Então, sempre a religião vai querer alcançar aquele que não conhece da graça de Jesus e colocar sobre ele um fardo. E Jesus veio para tirar esse fardo. E quando Jesus falou, eu gostei da sequência do texto, do capítulo 8, que quando eles perguntaram para Jesus, o que a gente faz com essa mulher? O texto diz que Jesus se abaixou, se curvou, inclinou-se o Senhor e escreveu com os dedos no chão. E eu acho que todos nós aqui já gostamos de escrever no chão. A gente pensa, a gente começa a escrever, faz coraçãozinho. E eu lembro nas viagens, eu sempre brincava com os... Mais um aviso? Eu sempre brincava com os missionários, quando eu dava treinamento de caminhada na selva. Eu fazia um risco no chão, e juntava todo mundo, e eu fazia assim, né? Um V, e botava aquele risco no meio da sombra aqui, e falava, são mais ou menos 15 para as 2. Nossa, que máximo, né? Só você fazer assim, olhar no relógio e tal, né? Tá. Mas sempre a gente faz uma graça, sempre a gente... Escrever no chão relaxa. Escrever no chão porque nós estamos falando de caminhada de muitos dias, com mochila nas costas. Então tinha que ter um período de relaxamento. E o nosso Senhor, no texto, diz que ele se inclinou e escreveu no chão para pensar.
O título do nosso assunto aqui é parar para pensar um pouco. E ele parou para pensar. E ele levantou e falou assim, olha, aquele que não tem pecado, dá uma pedrada nela aí. Uma vez eu estava numa igreja, que agora é comunidade de Honório Gurgel, lá era metodista, e eu era adolescente, e um colega nosso saiu na hora da ceia. Aí eu fui falar com ele, ele falou, não, que eu estou em pecado. Eu falei, olha, se você olhar aí para dentro, ninguém vai tomar ceia. Eu era adolescente. Então, aquele que Jesus sabiamente falou, olha, então, o conhecimento faz com que a gente desenvolva. E o texto diz que começaram a sair aqueles que tinham pecado. E começaram pelos mais velhos. Começaram pelos mais velhos, saindo da presença daquela situação, daquela mulher. E quando Jesus levantou, ele se inclinou novamente, depois levantou, e ele olhou, só estavam o Mestre Salvador, amado Jesus Cristo, e a mulher, pecadora, adúltera. E ele falou, olha, tem alguém aí, cadê o pessoal que te acusou? Ele, não tem mais ninguém, só está nós dois aqui. Ele falou, então vá e seja uma bênção. Seja uma bênção. E Jesus continuou falando e tornou Jesus a falar, ele disse, eu sou a luz do mundo. E quando ele falou, eu sou a luz do mundo, ele estava se referindo àquele espetáculo maravilhoso que estava tendo lá na festa do tabernáculo. Aqueles holofotes, aquelas luzes, aquele clamor maravilhoso, com aquelas lâmpadas de neon maravilhosas. Aquilo não é salvação. Aquilo não é graça de Jesus. Graça de Jesus é o seu João, que conheceu Jesus lá na boca do Acre, e a casa dele era flutuante, e ele veio flutuando, encostou a casa dele, ele e Dona Maria, por coincidência, João e Maria, encostaram a casa dele amarraram numa árvore, e começaram a falar do amor de Jesus, para uma tribo lá no Amazonas, que não tinha nenhum missionário, e um outro colega nosso foi lá como missionário para salvar aquele povo. Quando ele chegou lá, o índio estava varrendo o pátio. Aí ele chegou, um outro com um guia, que falava a língua, e falou, o que vocês vão... Estão aí, tudo bem? Tá, esse aqui é um missionário. Tá. Ah, que bom que o senhor está aqui, missionário. Hoje o seu João vem aqui. Vai ter culto hoje. O missionário chegou lá e os índios estavam preparando para o culto, porque o seu João já tinha chegado lá. Aí o missionário foi lá conhecer o seu João falou assim, Maria, pega uma cadeira que chegou um missionário de verdade. Quem é um missionário de verdade? Graça de Jesus é isso, é falar do amor de Jesus, não é holofote. Graça de Jesus não é prosperidade, não é botar quadro na parede e fala, Senhor, em nome de Jesus, aquela viagem de navio é minha. Isso não é graça, isso é religião. Graça de Jesus não é contribuir mais. Quanto mais eu contribuir, mais Deus vai me ajudar. Isso não é graça. Interessante que o texto fala que Jesus continuou falando, e ele ficou falando bem aqui, ó, na frente do gasofilácio. Bem aqui na frente do gasofilácio. E ele estava se referindo a um texto que tem lá no Evangelho de Marcos, bem conhecido, que quando ele é Marcos capítulo 12, versículo 41, diz assim, assentando-se diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a um quadrante, e chamando os seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes. Isso é graça de Jesus. Ele estava ali na frente, porque o que ele queria é que a igreja, ele queria que o povo entendesse que só ele é a luz do mundo, que homem nenhum é a luz do mundo,
que homem nenhum pode produzir graça na vida de outra pessoa. Só Ele, Jesus Cristo. Esse é o desafio do Senhor para a humanidade. Quando o pastor se referiu o que nós podemos fazer socialmente, ele estava falando sobre isso. Se nós formos como aquela senhora lá, com as 2 moedas, mas confiando totalmente na luz do mundo, nós somos capazes de fazer muitas coisas. O seu João, com aquela casinha flutuante, quando eu falo casinha, é casinha mesmo. Eu gostaria muito, eu sei que são caras as viagens, eu tenho ido em lugares de pessoas simples, que quando a gente chega e fala do amor de Jesus, parece que brilha, a casa brilha. Deus me colocou agora, o mês de novembro e dezembro, dentro de uma clínica de hemodiálise. Alguém aqui tem algum parente ou faz hemodiálise? Você sabe como é que funciona? Quando você encosta a mão num paciente que está fazendo ali o tratamento de hemodiálise, só encosta a mão, sabendo que você é um pastor, ele brilha. Mas não é a mão do camarada, é como você faz. E aí eles começaram a questionar para a gente, mas como é que você fala que você é? Aí ele falou assim, olha, eu falo porque eu estou falando a verdade, no texto de capítulo 8. Se vocês me conhecessem, vocês conheceriam o Pai. Quando nós estivermos para o serviço do Senhor, nós temos que esquecer de nós mesmos. Aquilo que a Emília falou, né? A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Nós temos que incorporar isso mesmo. Essa é a vontade de Deus. Que nós entendamos que nós estamos aqui para passar por esse mundo. Nós somos descartáveis. Aqui vai passar. A vida eterna é depois daqui. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos que ser luz e sal. Nós temos que estar constantemente renovando a nossa mente. Porque se nós deixarmos, a nossa carne vai fazer com que nós queiramos aparecer. A nossa carne vai fazer com que nós queiramos ser a luz do mundo. A nossa carne vai fazer com que nossa palavra tenha poder. Outro dia um pastor falou para mim, estará conosco aqui o grande pastor fulano de tal. Eu falei, eu não conheço não. O quê? Quase apanhei, porque eu não conhecia o fulano. Não conheço mesmo. Não conheço, não sei quem é. Mas foi ele que profetizou que o Romário não ia para a Copa. Eu falei, então sou eu, pois. Porque eu também falei isso. Mas como aquele cara falou e botou na televisão, ele que ficou famoso. Quem é a luz do mundo? A graça de Jesus, ela alcança a qualquer um. Quando eu me decidi para a obra missionária, antes de conhecer a Emília, antes de conhecer a nossa igreja, eu ouvi, deixa os índios para lá. Eles são, eu ouvi isso, em 79, 77, por aí. Eles são assim como um macaco, como um cachorro. Deus vai dar um jeito para eles. Eu ouvi isso. Aquela turma da minha época aqui, eu estou com 56, pastor. 56. 56, né? A turma de 56, sabe como era a falta de informação no passado. Eu não tive dúvida que a salvação tinha que ser pela pregação da palavra. E quando aqui na Bíblia está escrito, como ouvirão se não há quem pregue, como pregarão se não forem enviados, está aqui ainda. Então eu ouvi isso. Então, ouvi também, aqui também tem muita gente. Aqui também tem muita gente precisando de ouvir. Eu preguei em todos os pontos de pregação da nossa igreja, na praça aqui, e pregava também. Só que tinha uma escala aqui para pregar. E lá não. Nós ficamos sozinhos, eu e Emília, durante um bom tempo, alguns anos. Só nós. Para a honra e glória do Senhor, isso não interessa. Mas quando se fica na tribo, uma vez eu estava falando, esqueci o nome, cadê a Uda, tem? Cadê ela? Estava falando com aquele casal maravilhoso ali, não sei se você lembra que você me perguntou, como é que você faz lá? Eu falei, o que você acha que eu faço lá? Tem um culto de quarta-feira, né? E
E domingo, só de dia, porque não tem luz. Aí, quando eu falei que nós fazíamos lá de atividade, né? Nossa, só vocês, mas tinha que fazer, né? Temos que fazer. E pregar o Evangelho. Só que nós não tínhamos o Google lá para perguntar como é que se fala Yeturra Yamakaramahuma, né? Wara Yatabrarema Teusunaguapuamaski. Não tinha o Google lá para pegar a tradução disso aqui. Né? E aí começamos a ensinar cronologicamente, falando do conhecimento, falando da criação, da queda, do perdão de pecados, das leis e da graça de Jesus. E quando nós chegamos na graça de Jesus, foi um alívio muito grande. Numa outra cultura, um colega meu, quando começou a falar do amor de Jesus, da graça de Jesus, e quando Jesus morreu na cruz, os índios se revoltaram. Como é que você fala que nós temos uma graça, um perdão, através desse Jesus aí, e agora ele morre? Aí ele fez uma encenação. E lá na encenação teve a crucificação, e quando o soldado romano furou uma bexiga com líquido vermelho aqui, eles viram sangue. Eles viram sangue e eles entenderam que aquele sangue de Jesus derramado, aquilo era o símbolo do perdão. Quando Deus olha para nós, Ele não vê o que nós colocamos ali. Ele vê um pontinho vermelho. Ele vê um pontinho vermelho. Ali está o meu povo. Ali está a Igreja Batista do Campo dos Afonso, que está se renovando, com pessoas novas, com a mesma disposição. Eu sei que a nossa igreja está vazia, algumas pessoas estão com horário de almoço, mas eu já vou terminar daqui a 2 minutos. E eu nunca fiz isso, mas eu queria saber de você, porque eu queria orar por você, e eu queria que você viesse aqui na frente desse gasofilácio aqui, como Jesus veio. Cadê o Felipe? Para a gente orar. Você gostaria de chegar e falar: Senhor, eu entendo o que é graça. Senhor, eu entendo que eu devo ser útil nas Tuas mãos. Eu gostaria que você viesse aqui para a gente orar. E eu gostaria de desafiar você, jovem, a ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Eu gostaria de desafiar você, que tem o desejo de servir ao Senhor, que não olhe para as circunstâncias, não olhe para as lutas que você pensa que vai ter, porque a recompensa é grande, porque nós vamos estar obedecendo ao ID do Senhor. É uma ordem. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Não é um convite, não é uma sugestão. Um privilégio para mim ter na minha mocidade, ter deixado família, ter deixado o Rio de Janeiro, com todas as possibilidades que um jovem tinha, eu tinha também. Mas eu não troco nada do que eu poderia ter feito pelo que eu fiz. Servir ao Senhor, estar no centro da vontade de Deus é um privilégio. Sei que essa turma aqui é uma turma menor. Vamos ficar de pé. Felipe, tem algum cântico que nós podemos entoar? Senhor, o meu desejo é te honrar com meu coração, te adorar. Te dou louvor, tudo que eu adoro está em ti, está em ti.
coração e todo o meu ser. Pra ti quero viver e todo o meu respirar. Por onde eu andar, faz tua vontade. Te dou o meu coração e todo o meu ser. Pra ti quero viver e todo o meu respirar. Por onde eu andar, faz tua vontade em mim. E eu viverei, e eu viverei pra ti. Vamos orar. Pai Celestial, muito obrigado, Deus. Porque esse grupo que está aqui está falando para ti, Senhor. Eu quero ser usado. Eles estão falando, Deus. Usam como duas moedas, mas que são de coração, Deus, verdadeiras, muito mais eficazes de quantidade, Deus. Muito obrigado por esse casal que conheceu hoje a Ti, ó Deus, a Tua graça salvadora, a Tua graça libertadora. Abençoe-os, ó Deus, dando sabedoria para que eles busquem as pessoas certas para serem ensinados. Abençoe o nosso pastor, ó Deus. Abençoe o pastor Joaquim. Dê a ele sabedoria para continuar ensinando o Teu povo. Muito obrigado, ó Deus, pela vida dos meninos, ó Deus. São homens hoje, casados. Abençoe o Felipe, ó Deus, da sua viagem. Ó Deus, dê a ele sabedoria, ó Deus, para não ser levado, ó Deus, pelas influências, ó Deus, que as estrelas têm. Que nós possamos verdadeiramente ser luz e ser sal aqui. Te agradecemos por tudo, pelos privilégios que tem nos dado. Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos terminar o culto, queridos. Um momentinho só. Quero chamar a missionária Emília para vir aqui à frente. Quero orientar os irmãos. Primeiramente, a equipe Barnabé vai anotar o nome do casal. Deus abençoe. E os irmãos que vieram à frente, o grupo de missões está aqui, quer conversar rapidamente com vocês, anotar o nome para fazer contato posterior com os irmãos. Bem, você foi abençoado? Você pode dar glória a Deus? Vamos aplaudir o Senhor pela vida de Robson e Emília. Isso. Robson foi batizado aqui na nossa igreja porque ele era metodista. O batismo foi por aspersão lá, e aqui ele teve que ser o batismo verdadeiro, né? Por imersão. A Emília já veio batizada, já era crente, né? Então já veio batizada. O meu pai fez o casamento deles, e para nós é uma alegria muito grande poder rever Robson, Emília, ouvir a palavra. E meus irmãos, enquanto nós estávamos ouvindo a mensagem, algumas coisas pontuaram o meu coração. Primeiramente, a nossa denominação, ela está nesses 8 pontos de evangelismo que foi mostrado naquele vídeo. E a nossa igreja, especificamente, está em pelo menos 4 deles. Porque nós temos trabalhado especificamente nisso. Isso é uma bênção. E dentro do plano estratégico de missões deste ano, está alcance dos ribeirinhos e quilombolas, que nós já temos com o casal Miriam e André Zanucci. Então você pode dizer assim, glória a Deus, que nós estamos participando disso. Glória a Deus.
Os ribeirinhos é um trabalho que, junto com a MEAP, temos que desenvolver. Íamos fazer uma viagem missionária neste mês de janeiro. Como diz a juventude, não rolou a viagem missionária, mas pode rolar da próxima vez. Como diz a Emília, Deus quer, então nós vamos fazer. Irmãos, outra coisa que eu tive pensando, a Emília, ela é mestre em linguística. Então, cuidado quando você for falar com ela, porque ela vai corrigir o seu fonema, porque ela conhece muito bem. E, meus irmãos, que coisa impressionante, porque o Robson fala os dialetos indígenas como se nascido fosse. Ele deve ter sido índio até os 17 anos de idade. E a Emília consegue, irmãos, fazer a tradução, participar de um grupo de tradutores da Bíblia que há no mundo. Isso é coisa sensacional. Capacidade. Então, Deus está lhe capacitando para você ser, nesta nossa geração, obreiro do Senhor. Trabalhar na área que você é capaz de fazer. Os seus dons e talentos estão à disposição do Senhor. Não se esqueça disso. Então, aquilo que Deus tem feito o seu coração pulsar, é o que Deus quer te usar. Quando Emília, aos 16, 17 anos, se sentiu chamada para missões, ela não sabia que ela faria mestrado em linguística para traduzir para a língua dos índios os dialetos. Mas hoje ela é uma mulher, com todas as lutas que passaram, está vitoriosa. Amém? E os irmãos veem que subiu no púlpito, tem que chorar um pouquinho, né? Parabéns a esse casal, nós vamos orar por eles, depois eles vão à porta despedir a congregação. Queremos orar novamente pelo pastor Felipe, pela Michele, pelo Pedro. Michele, suba aqui, por favor. Eles vão viajar amanhã à noite, não se esqueçam de orar por eles também, para que Deus possa conduzi-los nesta viagem. Vamos orar? Pode ficar ao lado do seu marido ali, Michele. E se ele estiver chorando, chora com ele também. Então, vocês querem ir para lá? Então vai para lá, Emília. Fica ali do lado da Michele, Emília. O irmão Ademir vai acabar tirando uma foto disso. Já está a posto. Vamos orar. Ele comprou até uma máquina nova, um celular novo aí para melhorar a qualidade da foto. Estava todo mundo reclamando, estava tudo embaçado. Não era a foto, Ademir, não era o celular, é o óculos. Vamos orar, queridos. Levante as suas mãos para os céus. Diga, Senhor, obrigado por esta manhã. Teu Espírito falou ao meu coração. Saio daqui edificado, porque está na casa do Pai é louvar, adorar, orar e receber a palavra. Muito obrigado pela vida de Robson, de Emília. Abençoamos sua vida, a vida de seus filhos, netos. E a palavra de Deus já se cumpre na vida deles quando diz: verás os filhos dos teus filhos. E nós te louvamos por isso. O Senhor nos abençoe no decorrer dessa viagem missionária na vida deles. Abençoamos Felipe, Michele, Pedro pela viagem que farão amanhã. O Senhor os leve debaixo da sua graça, guarde, proteja, dê sabedoria nesta fase deste ano. Abençoamos esses irmãos que vieram à frente, se disponibilizando para a obra, naquilo que o Senhor os chama. Por esse casal que vem à frente aceitando Jesus, pelas metas nobres, pelos pedidos de oração que estão naquela salva de oração. E que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho bendito, e a consolação do Espírito do Senhor sejam sobre todos quantos nesta casa estão e sobre o Israel de Deus por esta terra espalhado. Seja assim, Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Graça e paz, queridos. Deus os abençoe. Eu viverei, eu viverei pra ti.
eu andar. Faz tua vontade em mim. Te dou o meu coração e todo o meu ser. Pra ti quero viver e todo o meu respirar. Por onde eu andar, faz tua vontade em mim. Te dou o meu coração e todo o meu ser. Pra ti quero viver e todo o meu respirar. Por onde eu andar, faz tu